A literatura pornográfica vem fazendo muito sucesso nos últimos anos. Por quê? Será que ela trouxe algo novo ou algo antigo? E quando o sexo é excitante e quando é broxante, literariamente falando? O que é literatura erótica e o que é literatura pornográfica? A literatura pornográfica, assim, historicamente falando, ela começou lá no século XVII, século XVIII, principalmente na Inglaterra. As mulheres começaram a aprender a ler, né, a escrever, e tinha muitas prostitutas que começaram a escrever diários e relatar os seus casos. Isso começou a ser publicado, esses relatos de prostitutas, né? E começou a fazer muito sucesso. Isso coincidiu com o começo da imprensa. Os jornais começaram a trazer resenhas e comentários a respeito desses relatos. Isso fez muito sucesso. Um grande sucesso na época era relatos de prostitutas, né? Alguns ficcionais, alguns autores acabaram se aproveitando disso, escrevendo relatos ficcionais de prostitutas, né? Tem um famoso que é o Moll Flanders, que é do Daniel Defoe. E tem um outro que é Fanny Hill, do Cleland. São dois relatos ficcionais, mas como se fossem verdadeiros, né, de prostitutas. Então daí que nasce o termo pornografia, né? É a escrita das prostitutas. E na época, biografia ou autobiografias eram muito famosas, vendiam muito, era o que mais vendia. E biografias de santos e de putas, era o que mais vendia. E qual que é a diferença entre literatura pornográfica e erótica? A diferença hoje é um conceito assim, falar que pornografia é tudo que excita quem lê ou vê. Tudo que te excita é pornográfico, né? Agora, o erótico, talvez ele esteja num limiar da descrição. É uma descrição do sexo, né? Mais amena, né? Ou mais poética do que o pornográfico, que é mais escancarado, mais explícito na descrição. Agora, tem o relato, o tratamento na literatura do sexo que não é nem erótico nem pornográfico, que ele talvez não seja nem excitante. Isso aconteceu com Ulisses, do James Joyce, né? Ulisses foi considerado, quando ele foi lançado, 22 ou 23, sofreu uma perseguição por conta de trechos, né, os trechos lá do gozo, lá da mole e tal. Mas aí a defesa do livro foi que, apesar daquilo ser sexo, ou ser uma descrição de um gozo, né, aquilo não era excitante. Quem lia aquilo não ficava excitado. Essa foi a defesa deles, né? Quando o Henry Miller escreveu O Trópico de Câncer, 32, 33, o editor dele tinha um grande medo do livro ser perseguido, como de fato foi, tanto que demorou 2 anos para sair o livro depois de pronto, porque, ao contrário do Ulisses ainda era perseguido em 33, 34, aquilo excitava. Então ali a gente tem, de repente, um limiar do erótico ou insinuante do James Joyce e o mais aberto, mais explícito, mais excitante mesmo do Henry Miller. E hoje em dia ainda existe pudor em descrever cenas de sexo? Muito, muito. Grandes escritores têm muita dificuldade, muitas vezes, e às vezes pula as partes sexuais, né? Ou sublima, ou escreve numa cena que podia ser importante para o conjunto da obra literária, usa uma elipse, né? Amaram-se, né? E fica por isso mesmo, por um pudor muitas vezes, né? Quem na literatura contemporânea assim descreveu talvez com propriedade e com respeito da crítica e tudo, cenas de sexo, foi o Philip Roth. E aí, quando perguntam para o Roth por que os livros dele têm tantas cenas de sexo, tem tanto sexo, é o que eu respondo a respeito dos meus também. Porque sexo faz parte da vida e não dá para você escrever uma trama contemporânea
sem sexo, sem que o sexo seja um elemento importante e vital na história. Principalmente se você está contando uma história de relacionamento entre duas pessoas. Né? Fazer um pupurri de escritores assim. Aí eu falo o nome, você fala um pouquinho. O Nelson Rodrigues é um pornográfico? O Nelson Rodrigues dizia, inclusive ao título do livro do Rui Castro, né, que ele era um anjo pornográfico olhando a vida das pessoas através de uma fechadura, né? Eu acho que ele era assim, porque excita, né? A literatura dele excita, se não excita diretamente, se não fala diretamente para as nossas virilhas, né? Fala pelo menos para o nosso córtex, né? A gente ri daquilo e se sente um pouco nervoso muitas vezes com o que ele descreve. E eu acho isso interessante. Então eu acho que nesse sentido ele é pornográfico, ele não é erótico. Ele não é erótico. Ele não tem descrições de mulheres, de cenas, ele não usa poesia. Enquanto ele é direto, ele pode ser chamado mais de pornográfico do que de erótico. Hilda Hilst. A Hilda Hilst tem coisas extremamente pornográficas, né? Assim, com termos até chulos, né? E fazendo poesia lírica, né? Com lirismo, ela faz pornografia, né? Eu acho um dos grandes nomes da literatura brasileira, assim, que muitas vezes não é considerada. Às vezes por conta dessa insistência dela da pornografia, do sexo. Eu acho ela bárbara. A Cassandra Hills? A Cassandra Hills é divertidíssima, né? Você lê os livros da Cassandra Hills hoje, é o retrato de uma época e ela fala de sexo de maneira muito natural, né? E ao mesmo tempo que é natural, hoje talvez até soe forçado, porque é uma naturalidade da época. Em 70 se falava daquela maneira de sexo, né? Ela escrevia daquela maneira que se falava, o Nelson Rodrigues tem isso também, né? O Nelson Rodrigues também usa todo aquele palavreado da época e hoje muitas coisas acabam sendo muito engraçado, né? Ficou datado. A Cassandra Hills ficou datada, né? Mas eu acho que quando se fala em sexo, em literatura no Brasil, não dá para escapar da Cassandra Hills. E a Bruna Surfistinha? A Bruna Surfistinha atualiza, né, o início lá da pornografia. Sempre teve e sempre chamou atenção relatos de prostitutas, né? Vamos dizer, a pessoa comum tem curiosidade de saber como é que funcionam esses processos que envolvem a prostituição, o que pensa uma prostituta, como funcionam as relações com prostitutas. Mulheres têm curiosidade, homens que nunca tiveram uma prostituta ou que tiveram, quero saber o que ela pensa. Então, tem vários relatos de prostitutas, assim como a Bruna Surfistinha. Tem uma garota agora, que acho que até estudante de letras e tal, que também está fazendo relatos dos seus programas, né? Tem uma brasileira que mora em Portugal, que é a Paula Lee, que tem também uma literatura lá de prostituta de luxo, né? Sempre atraiu atenção, assim, esses relatos de prostitutas. Ela atualiza isso que sempre funcionou e sempre vai funcionar. A literatura erótica ou pornográfica, ela é cíclica, assim, ela aparece e desaparece? Eu vejo como cíclica. São poucos os livros de sucesso comercial que têm apelo sexual, né, pornográfico, e que fazem sucesso. E depois a gente passa 10 ou 15 anos sem nenhum, assim, realmente de impacto e depois volta. E o que esses livros que fazem mais sucesso têm de diferente? Eles atualizam essa curiosidade, atualizam a curiosidade vamos dizer, da mulher comum, né? Da dona de casa, da mulher comum. Aí ela tem uma grande curiosidade sobre a vida lá fora, sobre como funcionam alguns processos sexuais que ela não sabe se existe, não ousa com o marido não está casada há muito tempo,
tá numa rotina sexual, e aí isso vem despertar o interesse dela. Ela é eu acredito que é uma coisa meio fetichista, né? E voyeur, né? Da mulher olhar através do buraco da fechadura para ver como é que o que estão fazendo ali, né? E talvez até se inspirar, sei lá. Então hoje a leitura de literatura pornográfica é uma coisa mais feminina? Eu acredito que sim. Eu não tenho nenhum amigo, deixa eu pensar rapidamente, que tenha lido 50 Tons de Cinza. Talvez um ou dois. Agora, mulheres, várias amigas, companheiras de trabalho, o pessoal lendo e comentando. E eu acho que a literatura ela é produzida mais direcionada para a mulher, né? Eu acho que é por aí. E existe uma técnica para escrever cenas de sexo? É uma boa pergunta. Não conheço nenhum manual, mas eu vejo muita cena de sexo ruim na literatura, principalmente brasileira, dos meus contemporâneos. Assim. Tem uns livros que eu leio, não vou citar nomes, mas tem uns livros que eu leio que tem uma cena de sexo assim que eu fico com vergonhinha, sabe? Não, sabe? Por que ela é ruim? Ou porque é pueril, ou porque é direto com uma intenção de chocar, né? Quando não é, o que me incomoda é quando é artificial, quando não é naturalmente descrito, quando tem uma forçação de barra, sabe? Eu acho que é aí que pega. Não tem uma fórmula. Eu não tenho uma fórmula para dar certo, mas eu tenho uma dica para dar errado, que é querer forçar a barra, querer estender muito, querer entrar em detalhes que não tem a ver com a cena. Você está muitas vezes escrevendo só para mostrar que você conhece, que o autor ali domina e sabe que naquela parte feminina, se você fizer isso, sabe? Eu acho isso pueril, acho chatinho, né? Escrever literatura pornográfica é excitante? Às vezes. Às vezes. Tem algumas cenas eu gosto mais dos meus livros, algumas cenas de sexo dos meus livros eu gosto mais do que outras. Meus 3 livros com mais sexo, que saíram agora numa edição só, Comédia Mundana, eu tive que revisar, né? A gente fez uma nova revisão para essa nova edição, juntando os 3. Então eu tive que reler tudo isso. Eu fiquei tentado, algumas coisinhas até mudei, né? Fiquei tentado a mudar algumas coisas, porque algumas eu gosto mais do que outras. Algumas, quando eu escrevi, confesso que me excitaram. Agora, outras, pela reescrita, que você sabe que a gente reescreve muito, né? Num primeiro momento você escreve aquilo, você está achando ótimo, depois você vai ler, não funciona muito bem, aí na terceira leitura já não está tão excitante, você tem que mudar alguma coisa, não funciona para aquela sequência da trama e fica melhor mesmo uma elipse, falando transaram e tudo bem, isso se resolve. Mas, assim, quando a gente está escrevendo, pode ser excitante, sim.